Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a artesã Diandra Schmidt, sou parceira da Círculo e preparei um passo a passo incrível. Vamos conferir? Então, aproveitando que eu estou gravidinha, eu confeccionei esse tapete redondo. Vou mostrar só um pedacinho aqui para vocês verem a combinação das cores para o meu bebê. Uma das dúvidas mais frequentes que eu recebo das minhas alunas é como fazer o tapete redondo perfeito, sem ficar ondulado, ficar com os pontos bem certinhos. Então, nessa videoaula eu preparei todas as dicas, todos os segredinhos, então você vai conseguir adaptar, né, essa peça aí para o teu tipo de ponto, para vários tipos de fios, e ficou super legal, tenho certeza que você vai adorar. Então, venha comigo conferir todas essas dicas e a seguir o nosso passo a passo. Vamos iniciar falando então do fio que iremos utilizar. Então, para o tapete, eu utilizei fio barroco Max Color, a espessura dele é 6. É um fio super macio porque ele é 100% algodão. Então, utilizei aqui uma agulha de 3,5 milímetros. Quero aproveitar aqui e também deixar uma dica super importante, que você também pode utilizar outros fios que eu vou indicar aqui. O fio barroco natural também é um fio 6, 100% algodão. Ele é muito macio e também fica maravilhoso aí para confeccionar o seu tapete. O fio Apollo é um barbante, eu gosto muito de utilizar ele na confecção dos tapetes. Ele é 85% algodão, super macio. Esse novelo aqui é espessura 6, você também encontra no 8, né? São espessuras excelentes aí para tapete. Ele pesa, esse novelo aqui, 1,8 kg, então ele rende muito. Então, com apenas um novelo, você consegue fazer o tapete que eu vou ensinar aqui no vídeo, de 1,10 m, e ainda vai sobrar bastante fio. Então, tanto para o fio Apollo como para o fio barroco, eu gosto de utilizar a agulha de 3,5 milímetros, mas isso depende muito aí da sua tensão de ponto, né? Você pode estar adaptando uma agulha maior ou um pouco menor também. O fio náutico também é um fio excelente para tapetes. Essa bobina aqui, esse novelo, ele pesa 500 gramas, ele tem uma composição diferente, 100% polipropileno. Eu gosto de utilizar uma agulha de 6 a 7 milímetros aqui para fazer no crochê, mas você pode estar adaptando aí conforme também a tensão do seu ponto. Para a confecção do tapete que eu vou ensinar aqui na videoaula, eu utilizei 3 novelos de 400 gramas do fio barroco Max Color. Agora eu vou mostrar aqui bem certinho as cores que eu utilizei. Então, esse marronzinho aqui é a cor castanha, 7625. Depois eu vim com o fio porcelana, a cor é 7684. Utilizei também o barroco Max Color azul candy, a cor é 2012. Lembrando que o barroco Max Color possui uma cartela de cores bem completa, então dá para você fazer diversas combinações aí conforme os tons que você precisa. Então, eu gastei exatamente um novelo de cada cor para o meu tapete. Trabalhei o primeiro novelo até gastar todo o fio, depois trabalhei todo o novelo do barroco porcelana e para finalizar, trabalhei um novelo inteirinho do fio azul candy. Vou utilizar também uma agulha de 3,5 milímetros, tesoura para os arremates, uma agulha de tapeçaria e cola universal. Agora eu vou mostrar o rendimento de cada novelo, lembrando que para cada cor eu utilizei exatamente um novelo de 400 gramas, então no total aqui foram 3 novelos de 400 gramas do barroco Max Color. Então, nessa parte aqui da cor castanho, do início do nosso tapete, eu trabalhei um total de 23 carreiras. Então, a nossa circunferência lá de um lado até no outro é de 62 centímetros. Depois, eu vim com a cor porcelana e trabalhei 10 carreiras. Então, medindo lá daquela ponta até nessa, eu fiquei com 87 centímetros de diâmetro. Aí, depois eu vim com o azul candy e trabalhei o meu novelo inteiro também. E fiquei com 8 carreiras de pontos altos, mais o acabamento aqui no ponto caranguejo.
Então, até na parte azul, o tapete ficou no total de 1,10 m. Então, com a agulha de 3,5 milímetros e o meu fio Barroco Max Color, eu vou iniciar fazendo círculo mágico. Então, eu passo aqui nos 3 dedos, seguro, vou soltar e segurar aqui no meio. Então, veja que para iniciar o meu anelzinho mágico ou círculo mágico, eu faço ele nesse formato aqui, como se fosse um E de ponta cabeça. Então, eu seguro aqui, para ele não se soltar, coloco o fiozinho lá atrás do meu dedo indicador, eu vou entrar aqui dentro e vou laçar o fio do novelo. Fiquei com essa laçadinha, eu vou trabalhar aqui, 1, 2, 3 correntes. Vou voltar aqui dentro desse anel e trabalhar mais 11 pontos altos. Então, eu venho aqui e vou repetindo todos os meus pontos altos aqui dentro, contando com aquelas 3 correntinhas, eu vou ficar com 12 pontos dentro desse meu anel. Finalizei, então, os 12 pontos, eu vou pegar esse fiozinho e vou puxar para fechar bem o meu anelzinho. Então, ficou dessa forma. Primeira dica para o nosso tapete ficar, né, bem bonito, com uma estrutura bem legal, bem firme, é não fazer os pontos muito soltos, tá? Então, eu estou utilizando uma agulha de 3,5, se caso você tenha o ponto muito soltinho, então, pode utilizar até uma agulha um pouco menor. Mas, na maioria das vezes, a agulha de 3,5 mm, ela é perfeita. A nossa próxima dica é o fechamento da nossa carreira. Eu vou ensinar uma forma diferente para você finalizar todas as carreiras para que fique mais invisível, né? Essa emenda aqui não fique tão perceptível e o tapete também fique mais perfeito. Então, para isso, eu vou passar a agulha nas 2 alcinhas aqui da terceira correntinha, vou laçar e fechar a minha carreira com um baixíssimo. Eu vou dar uma esticadinha no meu fio, eu vou pular o primeiro ponto e vou passar a minha agulha lá no próximo, pegando por trás das duas alcinhas. E vou pegar esse fiozinho aqui, cuidando para ele ficar com a torção do lado certo e puxar para trás. Puxei lá atrás, então vou dar uma ajustadinha aqui, para não ficar muito apertado. Lembrando que preciso ficar com essa sobrinha aqui na minha agulha. Eu vou voltar agora aqui na frente, passar a minha agulha pegando as 2 alcinhas do ponto, olha só. Vou aproximar aqui. Então, eu vou passar a agulha pegando essas 2 alcinhas. Vou laçar o meu fio que está lá atrás, puxar para frente, ficando com essas 2 laçadinhas. Laço, tiro as 2 e faço uma correntinha para iniciar a próxima carreira. Então, esse vai ser o acabamento que eu vou fazer em todas as carreiras da minha peça. Então, dessa forma, a emenda ela vai ficar mais invisível. Então, ao longo das carreiras, eu vou mostrando o resultado. Vou voltar no mesmo espaço e fazer mais um ponto alto. Então, a primeira carreira eu tenho 12 pontos altos, a segunda agora eu vou trabalhar 2 pontos altos para cada ponto de base. Então, eu vou trabalhar um aumento para cada ponto, ficando no total de 24 pontos altos na nossa segunda carreira. Então, eu volto aqui e vou fazendo 2 pontos altos para cada ponto de base. Vou finalizar a segunda carreira, então, trabalhando 2 pontos altos juntos aqui nesse último ponto.
Fiquei no total de 24 pontos altos na segunda carreira. Agora eu vou fechar com baixíssimo. Eu pego aqui, ó, na lateral dessa correntinha, passo a minha agulha ali naquele ponto e fecho com um baixíssimo. Vou subir aqui, dando uma esticadinha no meu fio para fazer aquela emenda invisível, né, para fazer a subida da terceira carreira. Então, aqui eu vou pular esse ponto. Eu pulo esse ponto e venho no próximo e passo minha agulha lá atrás. Pego essa alcinha, laço aqui e puxo. Cuido pro meu fio não ficar sobrando muito, para não ficar muito apertado. Tá vendo que tem que ficar soltinho assim? Então, essa alcinha fica mais solta. Eu venho com a minha agulha e passo na frente desse ponto. Nesse mesmo ponto que a alcinha está lá atrás, eu venho com a agulha aqui na frente, pego as duas alcinhas, laço meu fio, puxo aqui para frente, fico com as duas laçadinhas na agulha. Laço, tiro dois e faço uma corrente. Vou voltar no mesmo espaço e trabalhar um aumento, trabalhando mais um ponto alto. Então, agora eu vou ter um aumento e um ponto alto sozinho. Então, eu venho no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, faço o aumento, 2 pontos altos juntos. No próximo, um sozinho. Então, eu vou repetir, né, essa sequência, fazendo um aumento e um ponto alto sozinho, a volta toda da nossa terceira carreira. Vou finalizar a terceira carreira trabalhando um ponto alto aqui nesse último ponto. Pego aqui bem certinho a laçada. Finalizamos com 36 pontos altos na terceira carreira. E agora, eu vou repetir aqui a minha emenda. Eu venho aqui nesse primeiro ponto, nessa correntinha que fizemos aqui em cima, eu passo minha agulha aqui nessa lateral e puxo aqui, ajusto com um baixíssimo. Vou dar uma laçada aqui para fazer a nossa quarta carreira. Pulo aqui o primeiro ponto, venho no próximo, passo a agulha lá atrás. Essa laçadinha agora, eu enrosco e puxo. Agora, eu venho, passo a minha agulha aqui na frente, laço o fiozinho que está lá atrás, puxo, fico com duas alcinhas. Laço, tiro as duas e faço mais uma corrente. Vou voltar no mesmo espaço e trabalhar o aumento. Mais um ponto alto aqui no mesmo espacinho. Então, eu vou seguir a sequência de aumentos. Então, eu trabalhei na carreira anterior um aumento e um ponto alto sozinho. Agora, eu vou trabalhar um aumento e 2 pontos altos sozinhos. Venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto, venho no próximo ponto, trabalho mais um ponto alto sozinho. Então, vou seguir essa repetição trabalhando um aumento, 2 pontos altos no mesmo espaço e 2 pontos altos sozinhos, a volta toda da nossa quarta carreira. Concluída aqui, então, a nossa quarta carreira, eu vou finalizar com um ponto alto. Então, passo ali meu ponto bem certinho ali no ponto, pego todas aquelas laçadinhas que ficaram, finalizo com um ponto alto. Vou fechar com baixíssimo, aqui no primeiro ponto,
passando a agulha aqui no meio dessa correntinha que a gente fez e fecho com baixíssima. Vou ajustar para ele ficar mais apertadinho aqui. Aí, agora sim. Vou subir para nossa quinta carreira fazendo a laçada, né? Faço essa laçadinha assim. Pulo novamente o primeiro e passo a agulha lá atrás no segundo ponto. Agora, essa alcinha eu puxo. Passo lá para trás. Ajusto aqui para ela não ficar muito grande, nem muito pequena. Para não ficar repuxando. E inicio a carreira conforme eu já expliquei. Passando a agulha na frente aqui, desse ponto alto. Laço lá atrás. Fico com 2 laçadinhas, tiro as 2 e faço uma correntinha para iniciar. Volto no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. E agora, eu vou dar sequência aos aumentos. Então, aqui, eu tenho, na terceira carreira, o aumento e um ponto alto. Na quarta carreira, um aumento, 2 pontos altos. E agora, seguindo a sequência, eu vou ter um aumento e 3 pontos altos sozinhos. Então, eu trabalhei aqui no primeiro ponto aumento, venho agora e faço os 3 pontos altos sozinhos. Um ponto alto para cada ponto de base. Dessa forma, eu vou seguir essa repetição a volta toda da quinta carreira. Sigo trabalhando 2 pontos altos no mesmo espaço e 3 pontos altos sozinhos. Finalizada a quinta carreira, você vem aqui novamente, né? Passa nessa correntinha e fecha com baixíssimo. Olha só como fica perfeita a nossa base, tá ficando bem retinha. Então, quando ela tá dessa forma, você dá continuidade aos aumentos aí normalmente. A nossa emenda também fica bem visível, perfeita. E agora, a gente vai seguir essa sequência de aumentos. Então, mais uma vez aqui, eu vou ensinar a fazer esse início aqui do falso ponto alto, da emenda invisível. Então, faço a laçada, pulo um e venho no próximo, passo a agulha lá atrás, passo essa alcinha aqui por dentro e puxo. Ajusto, venho na frente do ponto, laço, pego o fiozinho do novelo lá atrás e puxo para frente. Fico com as 2 laçadinhas, laço, puxo, laço e faço uma correntinha. Volto no mesmo espaço e faço o meu aumento. Na carreira anterior, eu fiz um aumento e 3 pontos altos. Um aumento e 1, 2, 3 pontos altos sozinhos. Agora, eu trabalho o aumento e 4 pontos altos sozinhos. Então, essa repetição aqui, um aumento e 4 pontos altos sozinhos, nós iremos trabalhar a volta toda da nossa sexta carreira. Outra dica super importante para o nosso tapete ficar bem redondo é não trabalhar aumento sobre os aumentos. Quando a gente vai fazendo naquela forma tradicional, onde os aumentos vão ficando sobre os aumentos, o nosso tapete ele vai criando pontas, né? Porque vai ficando muito aumento em cima de aumento. E dessa forma que a gente faz a emenda da carreira, vocês podem perceber que o aumento ele fica sempre um ponto na frente. Sempre um ponto na frente, ele não vai ficar daquela forma reta. Então, isso aqui já facilita bastante para o tapete ficar redondinho também. Agora, a seguir, você vai trabalhar essa sequência de aumentos aqui que eu passei. Então, aqui na sexta carreira, um aumento, 4 pontos altos. Na sétima carreira, um aumento, 5 pontos altos sozinhos. E assim por diante, até você ver que o teu tapete tá ficando bem redondinho. Se ele começar a ficar muito cheio de pontos, começar a querer ondular, o que que você vai fazer? Você vai trabalhar uma carreira sem aumentos. Se você vê que, né, ok, essa carreira funcionou, na próxima você dá continuidade, né, à sequência de aumentos que você estava fazendo na carreira anterior.
na minha base, teve carreiras que eu tive que trabalhar 2 vezes sem aumentos, 2 carreiras repetidas sem aumentos, para o tapete ficar bem retinho. Então, você vai trabalhando, vai colocando aí o tapete, a sua peça na mesa, no chão, e vai vendo como é que tá ficando, né, se tá retinho e se não tá sobrando e nem faltando ponto. Eu vou mostrar a seguir como que ficou a sequência de pontos do meu tapete, lembrando que cada pessoa tem uma tensão de ponto diferente, vai usar um fio diferente, uma agulha diferente, então pode dar diferença. Então, você vai trabalhar a sequência de pontos e, quando achar necessário, vai trabalhar carreiras sem aumentos. Aí, o teu trabalho ele vai ficando bem retinho. Se caso a sua peça começar a querer virar um chapéuzinho, por exemplo, começou a virar para cima dessa forma, isso quer dizer que você está colocando poucos aumentos. Então, por exemplo, aqui na carreira 1, 2, 3, 4, 5, de número 6 que estou trabalhando, então eu posso trabalhar novamente mais uma carreira repetindo a quantidade de pontos aqui da carreira anterior. Então, na sexta carreira eu tenho um aumento e 4 pontos altos, na sétima carreira eu posso fazer um aumento e os 4 pontos altos novamente, se eu ver que minha peça está querendo virar um chapéu. Então, você pode repetir a quantidade de aumentos e aí sim, na carreira seguinte, você dá continuidade à sequência, né? Fazendo 5 pontos altos e um aumento. Então, dessa forma, não tem erro, você vai trabalhar o teu tapete, né? Sempre colocando na base, vendo a quantidade de pontos, você tá, né, na quantidade certa, você não tá sobrando nem faltando, então, o teu tapete, ele vai te dar sinais que você precisa aumentar mais ou aumentar menos. Então, a seguir, eu vou mostrar no meu tapete como que ficou os meus aumentos, para você que está assistindo esse passo a passo não ficar com nenhuma dúvida. Então, agora eu vou mostrar aqui no tapete como que ficou a sequência de aumentos para vocês. Então, aqui nessa parte castanha, nessa cor castanha aqui do meu tapete, eu fiz 23 carreiras. Na cor porcelana, eu trabalhei 10 carreiras de pontos altos, e aqui nessa parte, em azul bebê, 8 carreiras. Iniciei conforme eu expliquei para vocês anteriormente, né, trabalhando os 12 pontos altos. Na segunda carreira, 2 pontos altos juntos, né, fiquei com 24. E aí, eu dei início àquela sequência de aumentos, né, um ponto alto e um aumento, 2 pontos altos, um aumento, 3 pontos altos, um aumento, 4 pontos altos, um aumento, e fui trabalhando dessa forma. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras, né, com os aumentos. Então, aqui na 13ª carreira, eu fiz uma carreira sem aumentos, né, começou a sobrar ponto, então, trabalhei a carreira, né, circular sem trabalhar nenhum aumento. E aí, na próxima, eu já vim dando sequência aos aumentos. Então, aqui é a minha carreira de número 14, 15, 16. Aqui na 17 e na 18, eu também trabalhei as duas sem aumentos, tá? Porque meu trabalho começou a querer ficar mais ondulado, sobrando pontos. Então, 2 carreiras sem aumentos. Aí as demais carreiras, ó, 19, 20, 21, 22 e 23, eu dei sequência na quantidade de aumentos. Então, nessa última carreira aqui na cor castanha, eu fiquei com 12 pontos altos e um aumento. 12 pontos altos e um aumento. E fui, né, trabalhando dessa forma. Fiz a troca de cor, né, vim para a cor porcelana e fui trabalhando, né, dessa forma. Então, pode ver que aqui eu tenho carreira com aumento, carreira com aumento. Aqui, já na terceira carreira da cor porcelana, eu já fiz sem aumentos, tá? Então, você vai intercalando da forma, né, que a tensão do seu ponto pedir. Então, para mim, essa sequência deu certo, talvez para você não dê, né? Talvez você tenha que fazer mais carreiras sem aumentos, né? Depende muito se o teu ponto é apertado, mais solto. Então, você vai fazendo, né, o teu tapete, vai colocando ele assim numa base, e aí você vai percebendo, né, se ele tá com a quantidade certa. Se ele tá com a borda retinha, né, trabalhando aqui, ele vai seguindo bem retinho, né, quer dizer que a quantidade de aumentos está certa. Começou a sobrar, você, né, faz a carreira sem aumentos. O meu trabalho começou a virar. Aí, você trabalha a repetição de aumento. Na carreira anterior, trabalhei 20 pontos altos e um aumento, então, na próxima, você trabalha os mesmos 20 pontos altos e o aumento, tá? Que aí a base vai voltar a ficar retinha.
Então, você vai seguir essa sequência e até o tamanho que você quiser que o teu tapete fique, né? Você pode fazer as trocas de cores e ir trabalhando dessa forma que não tem erro. O teu tapete vai ficar bem certinho. Agora que você já conferiu a explicação da sequência de aumentos, outra dica super importante para o nosso tapete é a troca de fios. Então, eu trabalhei o novelo inteiro de 400 gramas do meu fio barroco Max Color, e aí vou cortar o meu fio. Então, venho aqui, deixo uma sobrinha, corto o fio. Aqui, antes de finalizar a minha carreira, eu vou pegar essas duas alcinhas do ponto alto antes de finalizar. Fiquei aqui esperando com as duas laçadinhas na agulha, venho com o meu fio porcelana, deixo um pedacinho aqui para fazer o arremate e passo o fio porcelana por dentro dessas duas laçadinhas aqui. Fecho com baixíssimo lá naquela correntinha do primeiro ponto. E dou a esticadinha no fio. Esses dois fiozinhos aqui, a gente deixa para arrematar depois ali na nossa peça. E agora, eu dou sequência normalmente, dou a esticadinha, pulo o primeiro ponto, venho no próximo, passo a agulha lá atrás, vou passar essa alcinha por dentro aqui e puxar lá atrás do nosso ponto. Ajusto, passo aqui para frente, laço o fiozinho que está lá atrás, fico com as duas alcinhas, laço, tiro as duas e faço uma corrente. Volto no mesmo espaço e faço um ponto alto. Na carreira anterior, eu trabalhei um aumento e 1, 2, 3 pontos altos sozinhos. Agora, eu vou fazer um aumento e 4 pontos altos sozinhos. Seguindo a minha sequência de aumentos. Então, agora eu vou repetir. Um aumento, 2 pontos altos no mesmo espaço e 4 pontos altos sozinhos. Vou repetir essa sequência, então, a volta toda aí da minha carreira. Então, aqui na minha amostra, eu vou finalizar com os 4 pontos altos sozinhos. Então, vou trabalhar aqui 1, 2. Aqui no terceiro, eu vou pegar bem certinho ali a laçada, para fazer o terceiro ponto. E aqui também, pego bem certinho ali por dentro do meu ponto, para fazer o quarto. E agora, vamos finalizar com baixíssimo ali na nossa correntinha. Colocando, então, a nossa base aqui na mesa, dá pra ver que ela tá ficando bem certinha. E agora, você segue dando continuidade, né, dando a laçada aqui no nosso fio, pula o primeiro, vem no segundo, né, com a agulha lá atrás, puxa essa laçada, essa alcinha, ajusta, passa aqui na frente, fica com duas laçadas, puxa, tira as duas e faz uma correntinha. E agora sim, damos início à nossa próxima carreira. E agora eu sigo trabalhando a minha sequência de aumentos, que no caso, na carreira anterior, eu tinha um aumento, 4 pontos altos. Agora, eu faço um aumento, 5 pontos altos, aqui na minha amostra. Então, com essa explicação aqui nesse passo a passo, você vai conseguir adaptar essa amostrinha aí para a sua tensão de ponto, para o tipo de fio que você está utilizando, dá também para você adaptar, além de tapetes, fazer suplás, com a base redonda perfeita, almofadas, e aí o que a sua criatividade desejar. Para finalizar a nossa peça, eu vou dar duas dicas de acabamento. Então, eu vou ensinar primeiro aqui o ponto rendinha, para fazer o acabamento da nossa peça. Então, para esse acabamento, eu faço aqui, fechei com ponto baixíssima a carreira, inicio com uma corrente, venho no próximo ponto, aqui da minha base, e faço um baixíssimo. E vou seguir trabalhando uma corrente, no próximo ponto, baixíssimo. Uma corrente, no próximo ponto, baixíssimo. Uma corrente,
no próximo baixíssimo. Então, vou fazer essa repetição a volta toda da minha peça. Olha só que lindo que fica o efeito desse ponto na nossa peça. Se caso você quiser fazer o ponto caranguejo, aí vamos trabalhar da seguinte forma: o ponto caranguejo é aquele ponto que a gente faz para trás. Então, eu dou uma laçadinha aqui na minha agulha, né? Fechei a carreira com baixíssimos, dá a laçadinha na agulha e vou voltar no ponto alto anterior, passar minha agulha ali por dentro daquelas duas alcinhas, laçar o fio que está lá atrás e puxar. Fiquei com duas laçadinhas na agulha, laço e tiro as duas. Volto no ponto anterior, passo lá nas duas laçadas, puxo o fiozinho, fiquei com duas laçadas na agulha, laço e tiro as duas. Novamente, insiro a agulha no ponto alto, puxo o fiozinho lá atrás, venho aqui na frente, laço e tiro as duas laçadinhas do meu ponto. Então, olha só como fica bonito também esse acabamento aqui com o ponto caranguejo. Ao contrário do ponto rendinha, é que ele vem para trás. Essas duas dicas de acabamento ficam bem bonitas aí para nossa peça e você pode escolher qual você gostou mais. Então, após fazer todo o acabamento do tapete, aqui eu fiz o ponto caranguejo no meu. Então, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras e mais uma de ponto caranguejo. Então, quando eu cheguei aqui no final, eu venho e puxo o meu fiozinho. Essa aqui é a sobrinha do meu novelo inteiro de Barroco Max Color, que eu utilizei na parte azul. Então, foram 400 gramas exatamente, e sobrou somente isso aqui de fio. Para fazer o acabamento, eu venho com a agulha de tapeçaria e vou puxar o meu fiozinho lá para o lado avesso e fazer o meu arremate. Aí, agora, finalizo aqui cortando o meu fiozinho. Vou cortar o fiozinho de todos os meus arremates. Vou utilizar aqui a cola universal da Círculo para o meu arremate ficar perfeito. Então, eu coloco um pinguinho dessa cola aqui nesse fiozinho que eu cortei, para que ele não se solte. Espero 5 minutinhos e aí vai estar seco todos os meus arremates e a peça vai estar pronta. Então, esse foi o passo a passo da nossa aula de hoje. Se você fizer aí suas peças em crochê, não esqueça de usar a hashtag Sempre Círculo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu já te convido a se inscrever, deixar a sua curtida e também o seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou. Aproveite e já encaminhe esse vídeo para alguém muito especial que também vai amar essa peça. Siga a Círculo em todas as redes sociais. Um beijo e até a próxima!